Dando continuidade, vamos agora para o nosso capítulo 11, certo? Onde nós iremos tratar de potência no regime senoidal estacionário, certo? Essa é a parte 3, né? Eu costumo dividir o livro em 3 partes, então essa é a parte 3, tá certo? E a nossa página 464. É interessante que o aluno leia, né, uma breve introdução, né, que tem aqui falando sobre a energia elétrica, né, o processo da civilização humana com relação ao desenvolvimento e distribuição de energia. No entanto, mais adiante, né, no tópico 11.3, nós vamos entrar em potência instantânea e potência média. Se você der uma olhada aqui no Desbrava, na parte de cinemática, eu tenho algumas aulas, né, falando sobre potência média e potência instantânea. É importante que você dê uma revisada, tá, nessas aulas, antes de prosseguir aqui. Mas de qualquer forma, qual é a diferença, né, da potência média para a potência instantânea? Bom, você pode considerar esse conceito como se fosse uma velocidade, certo? Que acaba dando a mesma coisa aí. O que seria uma velocidade média e uma velocidade instantânea? Lá em cinemática também a gente debateu bastante, né, sobre isso. Então a conclusão que a gente chega é que a velocidade instantânea, né, no caso seria aí a derivada do meu espaço com relação ao tempo. Ou seja, eu acharia a minha velocidade em cada instante de tempo, certo? Então se por exemplo eu tenho aqui uma função s, tá? Onde s de t é igual a t ao quadrado, por exemplo. Se eu quiser derivar, né, o meu espaço com relação ao tempo, eu vou ter que ds sobre dt nada mais vai ser do que a derivada aqui, né, de t ao quadrado, e isso é 2t, certo? Então perceba que ds sobre dt nada mais é do que a minha velocidade, certo? A velocidade em cada ponto, certo? Onde esse ponto ele vai ser determinado pelo meu t, por exemplo, no ponto 1, certo? No ponto t igual a 1, eu vou ter uma velocidade de 2 metros por segundo. A mesma coisa se aplica aqui, né, na potência, né? Então a minha potência instantânea ela vai ser a minha potência em cada intervalo de tempo, certo? Vamos supor que eu tenho um gráfico aqui de potência e tempo, e simplesmente esse gráfico ele é algo mais ou menos assim. Perceba que em cada ponto eu tenho uma potência diferente, certo? Agora, qual seria a minha potência média? Aí a gente aplica aquele mesmo conceito de velocidade média, certo? É simplesmente a mesma coisa, basta você perceber essa analogia, ou seja, essa relação de similaridade aí entre essas duas coisas, né? Bom, na verdade, existe uma forma, né, bem interessante da gente achar a média de uma função, seja qualquer que seja a função. A gente diz que x de t, certo? É igual a 1 sobre t, onde esse t aqui é o período da minha função, certo? Né? Vezes a integral do meu TO, mais t, que é o meu período, onde esse TO aqui é o momento inicial. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui uma forma de onda mais ou menos assim, certo? Eu vou definir essa função apenas nesse intervalo aqui. Ela pode ser qualquer coisa fora desse intervalo, onde aqui é 0 e aqui é o meu, eu vou chamar de t, certo? Então perceba que daqui para cá é o meu período t, certo? O meu TO, nesse caso aqui, vai ser igual a 0, certo? Então eu vou integrar de TO mais t até TO. Perceba que quando eu faço essa integração de TO mais t até TO, eu simplesmente estou integrando no meu período, certo? E o que seria de fato achar uma média, né? Uma média nada mais é de que, por exemplo, uma média aritmética, né? Eu tenho uma média aritmética de 2, mais 3, mais 5, mais 7, por exemplo, certo? Dividido por 1, 2, 3, 4 termos. Então, isso aqui tudo dividido por 4 vai ser uma média, né? Em estatística a gente vê algo sobre a média aritmética, tá? Mas isso é algo bem básico mesmo. Então, na verdade, o que essa integral vai fazer é fazer uma somatória, certo?
de todos os termos, como se fosse termos discretos aqui, né? 2 mais 3, vai tirar uma média aritmética dessa função, certo? E dividir ela por t, que nada mais é do que o meu período aqui, certo? Então vamos supor que aqui eu tenha 1, aqui eu tenha 3, aqui eu tenha 7, não sei, aqui 2, enfim, 1 de novo. Então eu vou pegar 1 mais 7, eu nem sei, mas enfim, eu vou pegar todos os valores aqui e dividir pelo número de valores, certo? E como esse troço é contínuo, então na verdade esse número de valores, ele evidentemente vai ser o meu t, né? Então com isso eu consigo ter a média, certo, da minha função. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui a gente vai trabalhar com o conceito de média de potência, certo? Então, e outra coisa também, nós vamos trabalhar agora no regime senoidal, certo? Então perceba que um cosseno, um seno, ele tem um período, certo? Pois bem, então nós estávamos acostumados, tá, a ver circuitos apenas com fontes contínuas, certo? Agora a gente vai ver um outro tipo de circuito, certo? E eu vou simplesmente trocar a fonte para uma fonte senoidal, tá? Onde eu vou ter o meu VM, que vai ser a amplitude da minha onda, certo? Vezes o meu cosseno. Eu sempre vou estar utilizando o cosseno, porque isso é um padrão, né? Uma referência, tá? Então de WT mais Φ, certo? Que esse aqui é o meu ângulo, que na verdade ele é cosseno do ângulo, né? Só que esse ângulo ele varia, tá? Com o tempo. Então assim, na parte de cinemática também a gente viu bastante, tá? Esses conceitos de frequência, né? Da onda, como é que uma onda se comporta e tudo mais, naquela parte de movimento circular. Então é importante que você esteja a par, né, de todos esses assuntos aí, para a gente dar continuidade aqui. A gente já viu, né, a respeito de indutores e capacitores. Então perceba que quando é colocado, né, um indutor num circuito, por exemplo aqui, onde eu tenho uma resistência e um indutor, perceba que o indutor, né, ele é responsável por atrasar a corrente, certo? E o meu capacitor é responsável por adiantar a corrente, certo? Quando eu falo atrasar a corrente e adiantar a corrente, é com relação à tensão, certo? Então eu tenho aqui uma onda senoidal, por exemplo, certo? Da minha tensão. E a minha corrente, ela vai ser simplesmente defasada, né? Em uma determinada fase aí, tá? Então perceba o seguinte, quem é que vai ser a minha tensão, né? A minha tensão vai ser VM, a amplitude da minha onda, certo? Vezes cosseno de WT, mais, eu vou chamar mais eu vou chamar aqui de OV, tá? Que seria o ângulo da minha tensão, tá certo? Isso aqui eu vou chamar de tensão aqui, tá? V de T. E eu tenho também a minha I de T, que ela vai ser igual a 1m, certo? Vezes também o cosseno de WT mais um ângulo aí, né, determinado por todos aqueles cálculos que a gente viu nos capítulos anteriores. Pois bem, a gente sabe que a minha potência, ela nada mais é do que o produto da tensão pela corrente, né, π, tá? Para você gravar aí. Então, se eu multiplicar, certo, a minha corrente pela minha tensão, simplesmente eu vou achar a minha potência instantânea, certo? Mas na verdade, na maioria dos cálculos, eu vou estar interessado mesmo na minha potência média, certo? Então eu vou colocar aqui a minha potência instantânea e ela vai ser nada mais do que o produto, certo, da minha tensão pela minha corrente. Perceba bem o seguinte, preste bem atenção nesse gráfico aqui, certo? Imagine, por exemplo, uma onda cossenoidal aqui, certo? Essa onda é a onda da minha tensão. E imagine aqui embaixo uma onda senoidal, certo? Uma onda senoidal. Perceba que, na verdade, o cosseno,
do ângulo, certo? Cosseno de um determinado ângulo. Eu vou colocar aqui WT, certo? Ele nada mais é de que um cosseno, perdão, ele nada mais é de que um seno atrasado de 90 graus, ou seja, seno de WT, certo? Se eu quero atrasar, então, mais 90, certo? Então, se eu pegar esse seno aqui, ó, certo? E simplesmente puxar ele para cá, dessa forma, perceba que eu vou ter um cosseno. É claro que ficou meio bizarro aí, mas tudo bem, deu para entender aí o conceito, certo? Então eu posso estar adiantando e posso estar atrasando a minha fase, certo? Então se eu tenho um cosseno de um ângulo, tá? E ele é esse aqui, tá? E eu simplesmente atraso, tá? Em 90 graus, ou seja, eu puxo a minha função periódica aqui para trás, eu tenho eu tenho um seno, certo? E da mesma forma, se eu pegar o meu cosseno aqui, certo? E adiantar ele 90 graus, eu vou ter o quê? Eu vou ter um seno, certo? Então, imagine aqui esse cosseno, certo? Adiantado 90 graus, mais ou menos aqui. E, consequentemente, eu vou ter um seno. Então, a gente pode estabelecer essas duas relações, né? Que cosseno de WT, se eu estou adiantando, então é menos 90, certo? Ele vai ser igual ao seno do ângulo, certo? Perceba que quando eu coloco menos 90 aqui, quando eu coloco sinal negativo, eu faço adiantar. Quando eu coloco sinal positivo, eu faço atrasar a fase. Por exemplo, essa função aqui, ó. Perceba que essa função, vou colocar aqui, ó, f de x, certo? Igual a x. Se eu colocar aqui, ó, f de x menos 1, simplesmente, deixa eu colocar aqui f de x igual a x primeiro, que é essa aqui. Se eu colocar f de x igual a x menos 1, isso vai ser igual a x menos 1, certo? Esse x menos 1, perceba que ele vai passar, né, o meu coeficiente aqui, ele vai passar no menos 1, tá? Que é mais ou menos aqui. Então perceba que eu simplesmente redesenho essa função assim. Então eu coloco ela para frente. Se eu colocasse mais 1, ela viria aqui para trás. Opa, bem torto aqui, viria aqui para trás, certo? Pois bem, dito todos esses conceitos, o que nós estamos interessados mesmo é em calcular a potência média, certo? E depois isso vai ficar bem claro por quê. Então, nós sabemos que a nossa potência instantânea, ela é isso aqui. Então, agora o que a gente vai ter que fazer, né, é calcular a média da nossa potência instantânea, certo? Então, eu vou chamar isso de pote médio, ou pote média, né? Seria mais interessante. É igual a que a gente viu que 1 sobre o meu T, certo? Integral do meu TO inicial, certo? Mais o meu T. Lembrando que esse T é o período. Perdão, aqui eu errei, na verdade. Aqui é o meu TO apenas. E aqui em cima é TO inicial mais o meu período. Disso aqui tudo, ó. Tá, eu coloquei tudo aqui embaixo porque não ia caber, tá? Então, aqui, a minha potência média nada mais é do que 1 sobre T, certo? Vezes integral de TO, de TO mais T a TO da minha potência instantânea, onde isso aqui tudo é minha potência instantânea, certo? Que a gente viu aqui em cima. Pois bem, eu tenho um integral aqui de um cosseno, tá? Vezes um cosseno. Como é que eu vou fazer para resolver essa integral? Bom, isso é matematiquês, né? Mas eu vou usar um artifício aqui, que no meu regime estacionário, ou seja, quando o meu tempo ele tende a infinito, isso vai se aplicar tranquilamente, certo? Perceba que aqui eu tenho Vm, tá? Vezes cosseno de Wt mais OV, certo? E eu vou simplesmente subtrair um OI, tá certo? Dessa fase. E se eu subtrair a mesma coisa, tá? Nessas duas ondas aqui, eu vou simplesmente deixar elas em fase novamente, tá? OT mais OI. Perdão, tá certo, OT mais OI aí menos OI, né? Que aqui corta e corta
E aí vai dar zero. Então perceba o seguinte, que da mesma forma que da mesma forma que essa que existe uma diferença de fase aqui, ó, tá certo? Essa diferença de fase também existe aqui. Porque imagine, né, eu tenho uma onda e aí eu tenho uma onda assim e tenho outra onda assim. Eu vou colocar aqui, pode ser essa aqui mesmo. Se eu puxar essa, e perceba que existe uma defasagem, né, entre elas de fase. Se eu puxar essa aqui para cá e puxar essa aqui para cá na mesma fase no caso, elas continuarão em fase. Então, na verdade, a gente usa isso só para as contas facilitar mais, né? Para fazer essa integração aqui, a gente vai precisar de lembrar algumas formulazinhas aí, tá? Da trigonometria. E a trigonometria, ela nos diz que o cosseno, certo? De A mais B, ele é, na verdade, o cosseno de A vezes o cosseno de B, certo? Menos o seno de A vezes o seno de B. Cosseno de A vezes cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. E o meu cosseno de A menos B, certo? Ele, na verdade, é quase a mesma coisa, só troca o sinal, né? Então, o meu cosseno de A vezes o meu cosseno de B, mais agora o meu seno de A vezes o meu seno de B. Talvez a minha letra esteja um pouco ruim, mas espero que dá para entender. Então, perceba que aqui eu tenho um produto entre cossenos, certo? Se eu for somar essa fórmula com essa aqui, ó, certo? Vou simplesmente somar essa fórmula com essa fórmula. Eu vou ter o seguinte resultado. O meu cosseno de A com o meu cosseno de A aqui vezes cosseno de B, ele vai somar um com o outro, né? Então eu vou ter duas vezes, né? O cosseno de A, duas vezes o cosseno de A vezes o cosseno de B, certo? Perceba que essa parte aqui é uma parte negativa e essa é uma positiva, então isso aqui vai zerar. Então eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a quem? O meu cosseno de AB, certo? Meu cosseno de AB, de A mais B, certo? Mais, puxar para cá, o meu cosseno de A menos B, certo? Então, eu vou só organizar essa formulazinha aqui e ela vai ficar assim. Pois bem, agora é bem mais fácil, né, pra gente fazer essa integração aqui, tá? Cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B dividido por 2. Perceba que na forma anterior era 2 vezes cosseno de A vezes cosseno de B. Eu só passei o 2 pro lado de cá, certo? Onde eu tenho que o meu A, certo? Se você se lembra, se não pode voltar ao vídeo. Ele nada mais é de que quem? De que meu WT mais OV, certo? Menos OI. Esse é o meu A, tá? E o meu B, certo? Que é o outro cosseno, ele vai ser igual a WT só, certo? Então, simplesmente a gente vai substituir isso aqui na fórmula e fazer a nossa integração. Perceba que A mais B, que é esse primeiro cosseno aqui, eu vou simplesmente somar, né, A com B, e isso vai ser igual a 2WT, certo? Mais OV menos OI, tá? E o meu A menos B, tá? O meu A menos B, ele nada mais vai ser de que eu vou cortar isso aqui, vou cortar isso aqui, e isso tudo vai ficar OV menos OI só, tá? Então eu vou fazer essa integração agora, certo? Perceba que é, na verdade, 1 sobre T vezes integral, né? De TO a TO mais T. Perceba que se eu integrar de menos π a π, certo? Eu vou estar integrando no período da minha função, onde o meu período é igual a π aqui. Então, da próxima vez eu vou trocar, tá? TO mais T por π, TO por menos π, e aqui por 2π, tá certo? Aqui por 2π, que é o meu período completo, tá certo? Então, de antemão, a gente pode notar o seguinte. O meu cosseno de A mais B, né? Quem é A mais B? É igual a 2WT
certo? Mais OV menos OI. Bom, perceba que se eu integrar uma função cosseno, uma função cossenoidal, certo? O que é que vai acontecer? Eu vou ter que, a minha integração, na realidade, ela vai ser quem? Zero, certo? Porque eu posso integrar aqui, ó, no meu período, e a gente sabe que integral de seno e cosseno, se você integrar num período, você vai, em qualquer período que você integrar, tá certo? Em qualquer ponto de referência, desde que você integre no período, você vai encontrar sempre zero, certo? Então, logo de cara, a gente vai encontrar que esse termo aqui, ó, certo? Dividido por 2, a integral disso aqui vai ser zero. Bastando somente a integração desse outro termo aqui, né? Que é o a menos b. Mas antes disso, eu vou destrinchar mais ainda esse termo aqui, só para entender a questão de potência reativa, certo? Que a gente vai falar mais um pouquinho para frente. Tá, agora nós vamos aplicar a fórmula inversa, né? Que no caso aqui seria cosseno de A mais B, então eu tenho cosseno de uma soma. Eu quero fazer isso, colocar isso em produtos de senos e cossenos, né? Então a mesma fórmula, né? Eu tenho que cosseno de A mais B, certo? Isso vai ser igual a cosseno de A vezes cosseno de B mais menos, né? Seno de A vezes seno de B. Perceba o seguinte, que eu tenho o meu A aqui e ele é 2WT, certo? E eu tenho o meu B, ele é OV menos OI. Então eu só vou substituir aqui nessa fórmula o meu A pelo o valor correspondente a ele aqui, e isso tudo vai ficar assim. Então só substituir aqui, tá? O A pelo B, então cosseno de A, certo? Vezes cosseno de B menos seno de A, certo? Isso aqui é um parênteses. Seno de A vezes o meu seno de B. Então, essa parte aqui eu vou deixar assim, certo? E agora eu vou integrar o meu cosseno de A menos B, certo? Depois eu vou somar a isso aqui, tá bom? Então tem aqui, né, a minha integral de cosseno de OV, tá? Menos OI, tá? Quem é cosseno? Isso aqui na verdade é uma constante, né? Cosseno de uma constante nada mais vai ser do que o quê? Constante, né? Que é cosseno de OV menos OI vezes T, certo? Perceba que eu vou substituir logo esse T aqui, tá? Então quando eu faço a integral, eu estou integrando de π a menos π, certo? E eu vou substituir isso aqui. Então se eu substituir isso aqui, eu vou ter cosseno, certo? De OV menos OI vezes 2π, certo? Mais zero, né? Que no caso seria a minha integral disso aqui tudo, tá certo? Essa é a minha potência média, certo? Mas eu vou dizer porque eu fiz isso aqui. Isso aqui vai se aplicar a minha potência instantânea para a gente entender alguns conceitos, certo? Então a gente sabe que isso aqui é 1 sobre π, certo? Perdão, 1 sobre t, e o meu período eu determinei como se fosse 2π. Então eu tenho 1 sobre 2π aqui, tá certo? Perceba que é isso aqui dividido por 2, tá? Eu errei, tá? É isso aqui dividido por 2 na fórmula. E nessa fórmula aqui também eu tenho isso aqui tudo, ó, dividido por 2. E isso aqui tudo dividido por 2. E ainda tem mais, certo? Seria o meu VM vezes o meu IM, tá? Na verdade é porque assim, eu deixei um termo separado, né? Que é o meu VM vezes IM dividido por 2, fora da integral, certo? Então calculei a integral e não coloquei esse termo. Então basta a gente colocar aqui ele
né, multiplicar ele aqui por toda a equação. Então, Vm, eu vou trocar isso aqui e vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui, ó, Vm vezes Im, certo? Dividido por 2. E da mesma forma aqui, tá? Então vai ficar Vm vezes Im dividido por 2 vezes cosseno de OV menos OI, certo? Isso aqui vai ser igual a minha potência média. Isso aqui vai ser igual a minha potência média, tá certo? Eu vou só colocar esse termo aqui desse lado e apagar isso aqui para me explicar algo sobre a potência instantânea. Perceba que se eu não integrar, simplesmente eu pegar aqui, ó, Vm, certo? Vezes cosseno de Wt mais OV, perdão, tá? Mais Im, perdão, vezes, né, que eu estou multiplicando, é a minha potência instantânea, vezes Im, vezes o meu cosseno do meu Wt mais OI, certo? Perceba que se eu pegar isso aqui, ó, e aplicar aquelas formas trigonométricas, certo? Eu vou chegar a isso aqui, ó, certo? Eu vou simplesmente chegar a isso aqui, mais esse termo aqui, ó, tá? Que eu vou colocar ele aqui em cima, dessa forma. Realmente essa forma é um pouco grande mesmo, tá? Isso aqui nada mais é do que Vm, certo? Vezes Im, vezes cosseno, certo? De Wt mais OV, vezes o seno, a minha potência instantânea, certo? Vezes o seno. Eu escrevi isso de outra forma, eu coloquei o Vm vezes o Im aqui, tá? Mas sem problema, seria Vm vezes cosseno de Wt mais OV, vezes Im, tá? Vezes seno de Wt mais OI. Então, eu simplesmente apliquei, tá, alguns conceitos de trigonometria para chegar a essa fórmula aqui, ó. Por quê? Porque agora eu vou explicar o conceito de potência reativa, potência ativa, certo? E potência aparente. Então é o seguinte, vamos entender, vamos fazer uma analogia aqui, tá? Com um copo de cerveja. Então eu tenho aqui, certo? Um copo de cerveja, certo? Uma caneca aqui. E essa caneca, ela vem de cerveja até aqui, mais ou menos, certo? Daqui para baixo, isso aqui tudo é cerveja. E daqui para cima, vou colocar de outra cor, isso aqui é a espuma, certo? Então é o seguinte, quando a gente compra um copo de cerveja, na verdade a gente quer só a cerveja, né? Pelo menos a maioria das pessoas, né? Elas querem a cerveja, elas não estão interessadas na espuma, certo? Mas quando você coloca a cerveja no copo, não adianta, né? Sempre, se essa cerveja nas condições normais aí, ela vai espumar, certo? Quando a gente utiliza alguns componentes como indutores e capacitores no nosso circuito, a gente pode a gente na verdade tá pegando, olha que coisa interessante, a gente tá pegando energia da rede, certo? Da hidroelétrica, da termoelétrica, enfim, né? A mais, e a gente não vai usar simplesmente para nada. Esse conceito é bastante sucinto e interessante, certo? Então, o que é a minha potência ativa? A minha potência ativa nada mais é do que a potência dissipada no resistor. Só isso, sem mimimi. Potência ativa é a potência dissipada no resistor. Só que, como a gente viu em capítulos anteriores, o indutor, ele armazena energia, certo? Ele armazena energia. Por quê? Porque quando você faz passar pelo indutor uma corrente, certo? Vou dizer aqui que eu estou fazendo passar uma corrente de 5 amperes, certo? Então você vai estar armazenando energia, certo? E essa energia nada mais vai ser do que L vezes I ao quadrado dividido por 2, certo?
Como que essa energia é armazenada? Quando você retira essa corrente, certo? A variação da corrente no indutor, quando há variação da corrente no indutor, ele vai gerar uma tensão. Ou seja, o campo magnético, né, gerado, ele simplesmente vai gerar uma força eletromotriz, tá, nos elétrons. De forma, nesse caso aqui, quando você corta a corrente, ou você desliga a tensão, a ajudar, né, a corrente. Como a gente viu em capítulos anteriores também, tá? O capacitor é mais fácil de entender, porque você simplesmente armazena energia também, e ela é a capacitância, vezes a DDP, né, em cima dele é o quadrado dividido por 2. E quando você tem uma bateria aqui, por exemplo, se você ler os conceitos de eletromagnetismo, tá? E se você for também no capítulo 7, você vai entender isso aqui que eu estou falando tranquilamente, tá? Então o capacitor, eu tenho uma bateria positiva aqui, então ele vai armazenando cargas, certo? Cargas positivas desse lado aqui, só um exemplo, né? Cargas negativas desse. Então perceba que o capacitor ele armazena energia, tá? Da mesma forma que o indutor também armazena energia, né? Eu não acho muito interessante dizer que ele armazena energia em campos magnéticos. Eu não sei, tem alguma coisa que não me soa bem nessa frase. Armazenar energia em campos magnéticos, mas tudo bem. Tem uma corrente elétrica aqui e acaso, se por acaso essa corrente for cortada ou haver qualquer tipo de variação de corrente, certo? Já que a gente sabe que a tensão no meu indutor nada mais é de que L, D, I, DT, certo? Então perceba que se há uma variação na corrente, ele gera uma DDP. Então, se isso for armazenar energia em campos magnéticos ou eletromagnéticos, como eu já vi alguns dizerem, tudo bem, tá certo? E essa energia armazenada, a gente não vai utilizar para nada, tá? Que bizarro, né? Então, simplesmente a gente vai, aqui tá aqui tá Itaipu, né? Gerando lá a minha energia, e aí passa por todo o sistema de distribuição de energia elétrica, e aí chega até a minha casa, certo? Então se eu tenho um circuito, tá? Eu tenho um circuito aqui com um indutor, vários motores, essas coisas que tem indutor, né? Eu vou simplesmente pegar essa energia, tá certo? Pegar essa energia para armazenar no meu indutor, e esse meu indutor simplesmente vai devolver para a rede, ou seja, vai devolver para Itaipu essa energia de novo, tá certo? Só que isso tem um problema. Isso tem um problema porque se em muitos lugares faz isso, né? E essa é a nossa chamada potência reativa, ou seja, é a potência que não se aproveita, certo? Então eu preciso ter essa potência, tá certo? Preciso fornecer essa potência, te dar essa potência para você me dar de volta. Isso gera um custo. Isso não é interessante, tá certo? Deixa eu só limpar essa bagunça aqui. Então isso não é interessante em hipótese alguma, tá certo? Eu tenho um indutor, só repetindo, né? Eu vou precisar armazenar energia nele, e essa energia armazenada nele depois eu vou dar de novo, tá? Para a fonte. Tá? Eu vou tirar Itaipu aqui e vou simplesmente colocar uma fonte, tá? Eu tenho uma fonte aqui, ela tá ligada no meu indutor e ligada aqui de novo. Então eu vou armazenar a energia no meu indutor, certo? Essa energia que eu vou armazenar, eu vou devolver a fonte de novo. Então perceba que isso é uma coisa que não é interessante se ter, tá? Na estoteante maioria dos casos, tá certo? Exceto algumas exceções que depois eu vou falar. Capacitor é a mesma coisa, né? Tem um capacitor aqui, tá certo? Então, pela reatância capacitiva, né? Dependendo da minha capacitância e de alguns outros fatores aí, eu vou simplesmente armazenar uma energia que eu não vou usar para nada. Porque a energia que eu estou armazenando aqui no capacitor, certo? Se você for ver, simplesmente essa energia vai ser devolvida para a fonte novamente, tá certo? E eu vou na próxima
no próximo vídeo, dizer bem nítido, né, como é que isso funciona, tá certo? Mesmo que isso não esteja nesse livro, é claro que eu vou acrescentar algumas coisas aí pra gente ter uma compreensão melhor. Claro que não vai sair do escopo do livro, né? Porque o objetivo do canal não é esse. Mas eu vou falar sobre essa potência ativa, reativa e potência aparente, tá certo? Eu só esqueci de dizer, eu acredito, que no copo, quando eu tenho aqui a minha cerveja, certo? E aqui a minha espuma seria analogamente a minha potência reativa, a minha cerveja seria ativa, certo? E a soma desses dois aqui, ó, seria a minha potência aparente, certo? A soma desses dois aqui seria a minha potência aparente. Então, se eu tenho a minha potência aparente, eu consigo determinar, certo? O quanto eu estou absorvendo de energia, certo? E eu vou falar de forma bem minuciosa a respeito disso, porque tem alguns tópicos que eu particularmente discordo, tá certo? Então, até o próximo vídeo.